O som de tesouras a cortar tecido, o cheiro forte de desinfetante e o ar úmido e pesado do quarto atrás do talho. Tudo isso me trouxe de volta à realidade. Uma realidade que parecia ter enlouquecido. Aqui estava eu, Ana Santos, há apenas umas horas a contar moedas para um batido de morango para o meu filho. E agora, a segurar a mão de um homem, João Fonseca, que desmaiava na minha frente enquanto um açougueiro, ou seria cirurgião, remendava o seu braço. Acreditem, nem eu percebia como tínhamos chegado a este ponto. A minha cabeça girava, não tanto pela exaustão, mas pela confusão. O Pedro, meu filho, estava a dormir no carro, seguro, pelo menos por agora. Foi uma decisão estúpida deixá-lo ali, mas o João disse para o deixar que ninguém entraria naquele carro sem o nosso consentimento. E eu confiei. Ou talvez não tivesse escolha. Giovanni, o açougueiro, era um gigante com mãos que pareciam capazes de amassar um touro, mas que tratava o ferimento do João com uma delicadeza assustadora. Senhorita, ele vai precisar de repouso. Giovanni murmurou, sem tirar os olhos do braço do João, que agora parecia mais um boneco de trapos do que o homem que há pouco me assustara. E você? Não parece muito melhor. Estou bem, menti. Estava gelada, exausta e aterrorizada. As minhas roupas, antes já velhas, agora estavam manchadas de gordura de batatas fritas e sangue. Mas o Pedro estava a salvo. Isso era o que importava. Sempre. Ainda consigo sentir o frio da noite. Não era só o vento do Tejo que cortava a pele. Era o frio que vinha de dentro. O desespero de ter um aviso de despejo na mala. E o Pedro a pedir um batido de morango que eu não podia pagar. Tínhamos acabado de ser postos na rua. A amiga Sofia tinha nos acolhido por 2 dias, mas o marido dela já andava com perguntas. E eu não queria problemas. O abrigo estava cheio. A alternativa? Dormir no Honda Civic de 2005, onde o aquecimento só funcionava se lhe desse um murro no painel. Era véspera de Ano Novo e eu sentia que o mundo inteiro celebrava. Mas eu só via portas a fechar-se. Eu só precisava de um lugar para aquecer o Pedro, nem que fosse por umas horas. Por isso, quando vimos o letreiro intermitente do Cantinho da Esperança, pensei que fosse um sinal. Sal, a placa dizia, piscando como um inseto moribundo. Entramos e o sino da porta fez um barulho alegre, quase ridículo para a minha situação. A Sofia, a empregada que conhecia o inferno de trabalhar na véspera de Ano Novo, disse para nos sentarmos em qualquer lado. O Pedro olhava para o menu laminado e pegajoso, os seus olhos azuis como flocos de neve, a fixar-se no desenho de um batido de morango. Eram 5 euros. Tínhamos 4,80. Se eu quisesse deixar uma gorjeta, não dava. Eu sempre deixava gorjeta. Mama, Pedro sussurrou, a sua voz tão baixinha. Posso pedir o batido? Ou é demais? Aquela pergunta partiu-me o coração em 1000 pedaços. Um miúdo de 6 anos com a alma de um velho sempre a preocupar-se. Era bom demais para esta vida que eu lhe estava a dar. Mas tínhamos de ter esperança, não é? No dia seguinte seria um ano novo, uma sorte nova. Foi então que o Pedro o viu. Mama, olha para aquele homem, disse ele em voz alta demais para o silêncio quase total do café. Tentei fazê-lo virar-se. Pedro, não fiques a olhar. É indelicado. Mas o Pedro, ele tinha uma inocência que o mundo ainda não tinha tido tempo de estragar. Ele parece triste, mama. Como o Batman na caverna. Arrisquei um olhar. E sim, era assustador. O homem no balcão oposto era grande, vestia um fato que valia mais do que todas as minhas posses juntas. O cabelo escuro, bem puxado para trás, o rosto de ângulos duros e sombras, irradiava perigo. Mas o Pedro tinha a razão. Por trás de todo aquele perigo, havia um silêncio pesado, sufocante. De repente, o Pedro virou-se no assento e apoiou o queixo nas costas do nosso banco. Olá, disse ele. João Fonseca piscou os olhos.
O som da voz do Pedro pareceu quebrar um feitiço. Ele levantou a cabeça e vi a sua mão instintivamente mover-se para dentro do casaco, um gesto rápido, quase imperceptível. Mas vi, e gelei. Um miúdo, cabelo castanho despenteado, um casaco que parecia doado, e olhos incrivelmente brilhantes. Eu sou o Pedro, disse o meu filho. O homem ficou a olhar. Não parecia habituado a que lhe falassem sem permissão. Eu sou o João. Tem mesa? Pedro observou, os seus olhos curiosos. A senhora disse que podíamos sentar em qualquer lado. Tenho. Estar à espera de amigos? Perguntou o Pedro. Senti um aperto no peito do João ou imaginei que sim. Ele hesitou. Não, nenhuns amigos a caminho esta noite. O Pedro franziu a testa, pôs a mão no bolso e tirou um pequeno boneco de plástico. Era um soldado verde sem um braço. Pode brincar com o sargento verde. O Pedro ofereceu, estendendo o brinquedo por cima do nosso banco, para não se sentir sozinho. O João olhou para o soldado de plástico. Depois olhou para o Pedro. E por um breve momento, juro que vi o gelo a rachar em volta do seu coração. Pedro! A minha voz saiu mais aguda e assustada do que eu queria. Girei, agarrei o braço do meu filho e puxei-o para baixo. Olhei para o João, os olhos arregalados de puro medo. Peço imensa desculpa, senhor. Ele fala com toda a gente. Ele não quis incomodar. Já estamos de saída. Ele não me estava a incomodar, João disse, a voz surpreendentemente suave. Ele apanhou o soldadinho de plástico que o Pedro deixara cair na mesa. Ele estava a dar-me reforços. Parei, a minha mão ainda a segurar o casaco do Pedro. Estudei o João à procura de uma ameaça. Vi o fato caro, o relógio, a cicatriz que lhe atravessava a sobrancelha esquerda. Mas também vi a maneira como segurava o brinquedo barato com uma espécie de reverência. Pedimos desculpa na mesma, eu disse, virando-me para a mesa. Come as tuas batatas, Pedro. Temos de ir. Mas o chocolate quente não está pronto, Pedro resmungou. O João observava-nos. Vi como contei as moedas de novo. Vi o tremor nas minhas mãos. Ele conhecia aquele olhar. Eu sabia o que ele estava a fazer, aquela matemática que a gente faz para ver se dá para comer ou não. É a matemática da sobrevivência. Cresci no bairro alto, a lutar por cada tostão. Eu sabia bem o que era não ter nada. Ele levantou-se. Eu encolhi-me quando a sua sombra caiu sobre a nossa mesa. Puxei o Pedro para mais perto. Há algum problema? Perguntei, a voz tensa. Nenhum problema, disse João. Gesticulou para o banco vazio à nossa frente. Mas tem uma regra na véspera de Ano Novo. Que regra? Perguntei a olhá-lo desconfiada. Não como sozinho e detesto desperdiçar comida. João fez um sinal a Sofia, a empregada. Sofia, traga um menu e 3 batidos de morango. Os grandes. Fiquei a olhar para ele. Senhor, não podemos... Eu pago, João disse, sentando-se. Ele não perguntou, apenas tornou aquilo um fato. O meu nome é João, e se não me ajudar a comer o bife que estou prestes a pedir, vou parecer um tolo. Eu hesitei. O orgulho lutava contra a fome. Olhei para o Pedro, cujos olhos se tinham arregalado ao tamanho de pires com a palavra batido. Deixei sair um suspiro que nem sabia que estava a aprender. Eu sou a Ana, disse baixinho. Se tentar alguma coisa estranha, tenho um garfo e sei como usá-lo. João sorriu. Foi um sorriso genuíno, raro e perigoso. Estou aterrorizado, Ana. Prazer em conhecê-la. Momentos depois, o rei de Lisboa não falava de guerras de território ou subornos à polícia. Falava de Minecraft, que aprendia com o Pedro. Ouvia a Ana falar das suas tentativas falhadas de tricotar e ele comeu aros de cebola gordurosos como se fossem caviar. Durante 1 hora, ele foi apenas João. Mas o mundo lá fora não parou de girar. E no mundo do João, a paz é apenas o tempo de recarregamento entre ataques. À medida que o relógio na parede bateu às 23h50, faróis varreram a janela do café. Não eram os feixes amarelos de um táxi,
mas os LEDs azuis e brancos ofuscantes de SUVs pretos. João parou a meio da frase. A sua postura mudou instantaneamente. O tio relaxado desapareceu. O soldado regressou. Ele olhou pela janela e viu 3 homens a sair de um Suburban. Não eram os seus homens. Usavam casacos compridos e moviam-se com um propósito. Ana, João disse, a sua voz baixando uma oitava, tornando-se aço. Ouça-me com muita atenção. Eu congelei. Uma batata frita a meio caminho da minha boca. O quê? O que é? Confia em mim? Acabei de te conhecer. Boa resposta. Mas agora precisas de fazer exatamente o que eu digo, se quiseres que o Pedro veja os fogos de artifício. João enfiou a mão no casaco, não para a carteira, mas para a arma. Manteve-a debaixo da mesa, mas o clique metálico da segurança a ser retirada foi ensurdecedor no silêncio. Leva o menino, João ordenou, os seus olhos fixos na porta. Vai para a cozinha. Diz a Sofia para te deixar sair pelas traseiras. Corre para a estação de metro. Não pares. Quem são eles? Sussurrei, o terror a inundar o meu rosto. A razão pela qual costumo comer sozinho, disse João. O sino por cima da porta não tilintou desta vez. Foi arrombado. O vento frio entrou, seguido por 3 homens com metralhadoras silenciadas. Feliz ano novo, Sr. Fonseca. O atirador principal sorriu. João virou a mesa. A mesa não se virou apenas. Explodiu para cima. Um escudo improvisado de madeira e metal atuando como a única barreira entre a vida e a morte. Nos filmes, os tiroteios são frequentemente retratados como trocas rítmicas, quase musicais de fogo. Na realidade, dentro de um café apertado em Chelas, era um rugido ensurdecedor e caótico. O som das metralhadoras era um martelo pneumático contra os tímpanos, rasgando o ar viciado, despedaçando os bancos de vinil vermelho e transformando a faixa festiva de Feliz Ano Novo em confetes. Para baixo! Fiquem embaixo! João rugiu, empurrando a minha cabeça para o chão de linóleo. Não precisei que me dissessem 2 vezes. Agarrara o Pedro pelas costas do seu casaco demasiado grande e praticamente atirei-o para debaixo do balcão onde estava o expositor de tartes. O vidro da frente do expositor partiu-se 1 segundo depois, cobrindo-nos com estilhaços e merengue de limão. Pedro gritou, um som agudo e perfurante que cortou o tiroteio. Foi aquele som que transformou João Fonseca de um homem a defender-se num homem a caçar. João rolou por trás da mesa virada com a sua Glock 19 levantada. Ele não atirou descontroladamente. Ele atirou 2 vezes. 2 estalidos controlados e rítmicos. O atirador principal, um homem com uma cicatriz irregular no pescoço, sacudiu violentamente. Uma bala atingiu-o no joelho, a outra na garganta. Ele caiu para trás, o dedo a apertar o gatilho da sua MP5, enviando uma chuva de balas para as placas do teto, fazendo cair pó branco sobre o café. Sofia, às traseiras! João gritou por cima do zumbido nos seus ouvidos. A empregada Sofia já tinha desaparecido, mergulhando por trás do enorme fogão de aço inoxidável. Vai, Ana, agora! João forneceu fogo de cobertura, suprimindo os outros 2 atacantes que se esforçavam para se esconder atrás da porta de entrada. Eu levantei-me a respirar com dificuldade, os meus pulmões a queimarem de terror. Agarrei o Pedro, que agora chorava em silêncio, o rosto enterrado nas mãos. Anda, meu amor, anda, corre com a mama. Corremos em direção à cozinha, empurrando as portas. Ao passarmos, uma bala ricocheteou no batente da porta de metal, passando a centímetros da minha orelha. Senti o seu calor, o zumbido raivoso da morte a passar. João estava a recuar, a retirar-se para a cozinha, enquanto mantinha a mira firme. Vi um dos atacantes aparecer. Um homem corpulento a usar uma balaclava de lã. João atirou. O tiro falhou, partindo o bule de café no fogão
enviando líquido castanho escaldante a chear para a placa quente. Maldita seja! João sibilou. Estava com pouca munição. Tinha um carregador sobressalente no bolso. 15 balas restantes para manter uma mãe solteira e o seu filho vivos. Ele irrompeu pela cozinha. Era estreita, cheirava a gordura velha e desinfetante. Sofia estava encolhida junto à máquina de lavar louça industrial, a rezar em voz alta. A porta do beco! João latiu, agarrando uma bandeja de metal pesada do balcão para usar como escudo. Sofia, fica embaixo, não te mexas até ouvires sirenes. Vão nos matar, Sofia lamentou-se. Hoje não, João disse sombriamente. Ele abriu a porta traseira com um pontapé. O ar frio atingiu-nos como um golpe físico. A neve caía agora em grossas camadas brancas, obscurecendo o mundo. O beco estava escuro, empilhado com sacos de lixo que pareciam corpos adormecidos debaixo da neve. O meu carro, gaguejei, apontando para a rua. O Civic está mesmo ali. Não. João agarrou o meu braço, o seu aperto a deixar marcas. Eles têm um observador lá na frente. O teu carro é um caixão. Vamos a pé. Pedro não consegue correr tão depressa! Gritei, olhando para o meu filho, cujas pequenas pernas tremiam incontrolavelmente. João não argumentou. Guardou a sua arma, pegou Pedro ao colo com o braço esquerdo como se o menino não pesasse nada e agarrou a minha mão com a direita. Então eu corro por ele. Mexam-se. Corremos pelo beco, escorregando no gelo preto escondido debaixo da neve. Atrás de nós, a porta traseira do café abriu-se. Vozes gritavam em russo. Russos? João pensou, a sua mente a acelerar. Os Vulov. Como é que sabiam que eu estava no cantinho da esperança? Ninguém sabia. Eu nem sequer sabia há 1 hora atrás. Uma bala lascou a parede de tijolo ao lado da cabeça de João, enviando pó de alvenaria para os seus olhos. Ele não estremeceu. Virou bruscamente à esquerda, arrastando-me para o labirinto de corredores de serviço atrás da rua principal. Para onde vamos? Gaguejei, os meus pulmões a arder. Esta zona tem entrada de metro na rua de São Bento? Sim, mas não vamos de comboio. Vamos pelos túneis. Saímos para a rua de São Bento. Estava deserta. Os fogos de artifício do centro da cidade iluminavam o céu em rajadas trocistas de vermelho e verde. De repente, um sedã preto guinchou na esquina, derrapando na neve. Embateu no lancio a 3 metros à nossa frente, bloqueando o nosso caminho. Gritei, recuando, mas João manteve-se firme. Ele levantou a arma, apontando para a janela do condutor. A janela desceu. Patrão, entra. Era Nuno, o motorista de João. Tinha ouvido os tiros. O Cadillac Escalade blindado era uma bela e maltratada visão. Entra na parte de trás. Baixa-te. João empurrou-me e o Pedro para os bancos traseiros e mergulhou para o lado do passageiro. Vai, Nuno, vai. Nuno acelerou. O pesado SUV rugiu, os seus pneus a girar por uma fração de segundo antes de agarrarem o asfalto. Dispararam para a frente assim que os russos emergiram do beco. Fogo automático. Tum, 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 tum. O vidro à prova de bala estilhaçou-se em teia de aranha, mas aguentou. Está tudo bem? João gritou, virando-se para olhar para trás. Eu estava curvada sobre o Pedro, o meu corpo um escudo humano. Olhei para cima, os olhos arregalados, selvagens e aterrorizados. Estamos vivos. Estamos vivos, patrão. A voz de Nuno estava úmida, tensa. João virou a cabeça para a frente. Nuno agarrava o volante com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Mas havia uma mancha escura a espalhar-se pelo seu peito, a ensopar a sua camisa branca. Um tiro de sorte ou de azar, dependendo do ângulo. Uma bala perfurante tinha encontrado a costura do painel da porta antes de arrancarem. Nuno, João disse, a sua voz a baixar. Eu consigo levar-nos até a ponte. Nuno ofegou,
o sangue a borbulhar pelos seus lábios. Eu consigo levar-nos até ao Seixal. Aguenta, Nuno. Só respira. João pressionou a mão sobre o ferimento de Nuno, tentando estancar o fluxo, mas ele sabia. Tinha visto morte suficiente para saber quando a porta se estava a fechar. Feliz ano novo, patrão. Nuno sussurrou. O carro guinou violentamente. Os olhos de Nuno reviraram. Ele desabou contra a porta. Agarra o volante! João desabotoou o cinto de segurança, atirando-se sobre a consola central. Ele agarrou o volante com a mão esquerda, usando a direita para empurrar o peso morto de Nuno do pedal do acelerador. O SUV desviou-se de uma carrinha de entregas estacionada, cortando o espelho lateral, faíscas a voar como fogos de artifício contra a neve. Ana! João gritou, a lutar para controlar o veículo de 3 toneladas do banco do passageiro. Ana, preciso que subas aqui e carregues no travão. Não consigo alcançá-lo. O quê? Gritei da parte de trás. Faz isso ou morremos? Eu desabotoei o cinto. Arrastei-me por cima da consola central, os meus movimentos frenéticos. Vi o sangue nas mãos do João. Vi os olhos sem vida do motorista. O pânico ameaçava desligar o meu cérebro. Mas então ouvi o Pedro choramingar na parte de trás. Bati com o pé no pedal do travão. O SUV derrapou, deslizando de lado pela estrada gelada, antes de embater num monte de neve com um baque que fez estremecer os ossos. O silêncio regressou ao carro. O motor fazia um tic-tac, o aquecimento zumbia. João deixou sair um suspiro, a testa encostada ao painel. Virou-se para me olhar. Eu tremia, a olhar para o corpo de Nuno. Ele foi-se, João disse suavemente. Esticou a mão e gentilmente fechou os olhos de Nuno. Era um bom homem. Tinha uma filha na faculdade. João olhou para o relógio. 0 vai ser 1. Feliz ano novo, sussurrou para o fantasma no banco do condutor. Virou-se para mim. O seu rosto estava duro, o rosto do chefe da máfia. Mas os seus olhos suplicavam. Temos de mover. O localizador está neste carro. Vão encontrá-lo em 10 minutos. Temos de ir a pé. A pé para onde? Gritei, as lágrimas finalmente a escorrer. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que está a acontecer. Acabou de matar um homem. Eu sou a única coisa entre você e uma sepultura neste momento. João disse, a voz baixa e intensa. Agarrou os meus ombros. Ana, olhe para mim. Eu vou explicar tudo. Mas agora, preciso que confie no homem que comprou um batido para o seu filho. Consegue fazer isso? Olhei para ele. Olhei para o sangue nas suas mãos. Depois olhei para o Pedro, que agarrava o soldadinho verde de plástico que João lhe tinha dado. Lidere o caminho, sussurrei. Aqui preciso de parar por um momento. Tudo isto, esta reviravolta absurda dos acontecimentos, é tão irreal. Quer dizer, quem é que entra num café para se aquecer e acaba numa fuga de carro com um gangster? Um gangster! Na minha vida, a maior emoção era conseguir descontos no supermercado ou ver se conseguia que o meu ex me pagasse a pensão. E agora, balas, carros blindados e um homem que falava de máfia como se fosse um negócio de jardinagem. Em Chelas, de onde eu vinha, estas histórias eram lendas urbanas, não a nossa realidade na véspera de Ano Novo. Estou a tentar processar, mas a cada vez que penso nisso, parece mais louco. Parece que tropecei num filme, só que as feridas são reais e o medo também. Ninguém me vai acreditar. Ou talvez seja apenas o início de algo que eu não consigo sequer imaginar. Chegamos a um sítio que não era uma casa. Era uma antiga fábrica de têxteis na Doca de Alcântara, convertida num loft seguro. Estava fora dos registros. Ninguém da família sabia disto, exceto João e o seu advogado, Arthur, que supostamente estava de férias em Cascais. João abriu a pesada porta de aço com um scan biométrico e uma chave física que ele mantinha costurada no forro do cinto. Lá dentro, o espaço era vasto,
frio e escuro. A luz da lua filtrava-se pelas janelas altas e arqueadas, iluminando motes de pó a dançar no ar. Não toques nas luzes, João avisou, trancando os 4 ferrolhos por trás de nós. Cada um tão grosso como um polegar. Mantemos as escuras. Se estiverem a rastrear por satélite, as assinaturas de luz são uma denúncia. Caminhei para o centro da sala, segurando a mão do Pedro com tanta força que os meus nós dos dedos estavam brancos. O Pedro estava meio adormecido, tropeçando. O choque de adrenalina a atingir o pobre rapaz com força. Há uma cama no canto lá atrás, João disse, apontando para uma área dividida. Lençóis limpos, cobertores quentes, deite-o lá. Hesitei, depois acenei com a cabeça. Levei o Pedro para a cama. João observou-nos, depois tirou imediatamente o seu casaco de fato arruinado. Atirou-o para uma poltrona de couro. Foi para a área da cozinha, um conjunto elegante e minimalista, e abriu um painel escondido na parede. Lá dentro não havia comida. Havia um kit médico, um telemóvel descartável, 2 Glock 17 e pilhas de dinheiro em maços de 10.000 euros. Pegou no kit médico e numa garrafa de uísque. Sentou-se num banco, estremecendo. A adrenalina estava a desaparecer e a dor a chegar. Um arranhão. Uma bala do beco tinha cortado a carne do seu bíceps esquerdo. Não o suficientemente fundo para cortar o músculo, mas fundo o suficiente para sangrar como um porco esfaqueado. Ele derramou uísque sobre o ferimento. Cerrou os dentes. Um rosnado baixo a escapar da sua garganta. Vai infectar se fizer isso assim. João levantou a cabeça. Eu estava lá, de pé. Tinha tirado o meu casaco. Parecia exausta, o cabelo desarrumado, a máscara de rímel a escorrer pelas bochechas. Mas já não chorava. Já tive piores, João disse. Dê-me a agulha, eu disse, dando um passo em frente. Tirei o kit sutura da mão dele. A minha mãe era enfermeira. Eu sei costurar. João estudou-me. Está a tremer. Estou aterrorizada, corrigiu. Não estou a tremer. Puxei um banco. Durante os próximos 10 minutos, o único som no enorme loft foi o estalar do fio e o gemido distante de sirenes do outro lado do rio. Quem é você? Perguntei, dando o último ponto. Não olhei para o rosto dele. Concentrei-me no ferimento. E não me diga que trabalha em importação e exportação. João deu um gole no uísque. O meu nome é João Fonseca. Eu lidero a família Fonseca. Controlamos os sindicatos, os portos e os contratos de construção em 3 concelhos. Lisboa, Setúbal e Oeiras. Eu congelei. Levantei o olhar lentamente para ele. A máfia? Preferimos a organização, ele corrigiu. É um mafioso, disse afastando-me ligeiramente. Trouxe o meu filho para o carro de um mafioso. Não teve escolha, João disse. E eu também não. Esta noite era suposto ser calma. Quem eram aqueles homens? Russos, os Vulov. João passou a mão pelo cabelo. Mas esse não é o problema. Os Vulov são desleixados. Não me atacariam na véspera de Ano Novo, a menos que soubessem exatamente onde eu estava. E ninguém sabia que eu estava no cantinho da esperança. Os olhos de João escureceram, o que significa que tem um rato. Alguém perto de mim. Alguém que rastreia o meu telemóvel. Ele pegou no telemóvel descartável. Precisava fazer uma chamada. Mas em quem poderia confiar? O que acontece agora? Perguntei, a minha voz a tremer novamente. Você vai matar-nos? Porque vimos demais. João olhou para mim, genuinamente magoado pela pergunta, embora soubesse que não devia estar. Ana, eu mato homens que me desafiam. Mato homens que fazem mal a crianças. Não mato mães solteiras que partilham as batatas fritas comigo. Ele levantou-se, caminhando até a janela. Olhou para o horizonte de Lisboa, a brilhar intensamente à distância. Você e o Pedro estão sob a minha proteção agora, João prometeu. Até eu descobrir quem me traiu. Não podem ir para casa. Estarão a vigiar o seu apartamento.
Estarão a vigiar o seu trabalho. Eu acabei de perder o meu emprego de qualquer maneira. Resmunguei, um riso amargo a brotar. E fui despejada ontem, por isso eles não têm onde me apanhar. Não tenho casa. João virou-se surpreso. Está sem abrigo? Cruzei os braços defensiva. Estávamos entre lugares. É temporário. João olhou para mim, dura, orgulhosa e completamente falida. No entanto, tinha se oferecido para pagar o seu chocolate quente quando pensou que ele era apenas um homem solitário e triste. Um sentimento estranho instalou-se no peito do João. Não era pena, era possessividade. Bem, João disse, a sua voz mais suave. Tenho uma casa agora, pelo menos por esta noite. Ele caminhou até a pilha de dinheiro no cofre na parede. Tirou um maço. 10.000 euros. Atirou-o para a ilha da cozinha. Isso é pelos serviços médicos, ele disse. Eu olhei para o dinheiro. Era mais do que eu ganhava em 6 meses. Não posso aceitar isso. Aceite, queime. Não me importa. É papel. João pegou novamente no telemóvel descartável. Preciso fazer uma chamada. Fique aqui. Não abra a porta a ninguém, exceto a mim. Nem que digam que são da polícia. Os Vulov têm polícias na folha de pagamentos. João caminhou para o extremo do loft para obter sinal. Discava um número de memória. Tocava 3 vezes. Sim. Uma voz rouca atendeu. Era Ricardo, o seu braço direito, o seu irmão em tudo menos no sangue. Sou eu, João disse. Silêncio na linha. Depois, João, meu Deus, patrão. Ouvimos que o rádio da polícia está louco. Encontraram o Escalade. Encontraram o Nuno. Pensamos que tinha morrido. Onde está? João ouvia atentamente a voz de Ricardo. Ele estava a procurar a mentira. Ele estava a procurar a hesitação. Estou seguro, João disse. Estou escondido. Não posso dizer onde. Bom, Ricardo disse. Quem o atingiu? Vulov. Aqueles comunistas bastardos, Ricardo cuspiu. Vou juntar os rapazes. Vamos incendiar os seus redutos esta noite. Não, João comandou. Ainda não. Se eles me atacaram, pensam que estou morto. Deixem-nos pensar isso por algumas horas. Preciso de saber como é que me encontraram, Ricardo. Não sei, patrão. Ninguém sabia dos seus movimentos. O senhor desapareceu. Exatamente, João disse. Eu desapareci, o que significa que me estavam a rastrear eletronicamente. Ou o quê? Ou alguém colocou uma etiqueta no carro antes de eu sair do complexo. Patrão, apenas 3 pessoas têm acesso à garagem. Eu, o Nuno e o Samuel. Samuel, o conselheiro, o homem do dinheiro, o homem que se queixava há meses que a guerra com os Vulov era má para os negócios. Onde está o Samuel? João perguntou, a sua voz gélida. Está na gala de Ano Novo no Hotel Ritz, a esfregar cotovelos com o presidente da Câmara. Vá buscá-lo, Ricardo. Traga-o para o armazém em Marvila, o à prova de som. Acha que é ele? Não acho, João disse. Preciso de saber. Ligue-me quando o tiver. João desligou. Ficou nas sombras por um momento, deixando a raiva a borbulhar. Depois virou-se para a sala. Eu estava sentada na beira da cama, acariciando o cabelo do Pedro. O Pedro estava a dormir profundamente, a agarrar o soldadinho verde. João aproximou-se, moveu-se silenciosamente como um predador, mas parou a alguns metros de distância. Ele está bem? João perguntou. Está exausto, sussurrei. Olhei para o João. O medo ainda estava lá, mas algo mais estava a surgir. Curiosidade. Você tem família? Tenho soldados, João corrigiu. Não tenho família. É uma forma solitária de viver. Geralmente mantém as pessoas vivas, eu disse. João olhou para o rapaz a dormir. Desculpe tê-la arrastado para isto, Ana. Juro-lhe que vou resolver. Como? Fazendo o que sei fazer melhor, João disse. Sendo o mal da fita. De repente, um zumbido alto ecoou pelo loft. João congelou. Não era o seu telemóvel.
Não era a porta. Era o sistema de intercomunicadores da entrada principal do edifício. Um feed de câmara cintilou num monitor na parede. João moveu-se para ele, a mão na arma. Ele olhou para o ecrã granulado a preto e branco parado à porta da frente do refúgio secreto. Aquele que apenas João e o seu advogado sabiam, estava um homem. Ele usava um longo casaco de trincheira. Ele estava a segurar um telefone ao ouvido. O sangue de João gelou. Não era um russo, não era o Ricardo. Era Arthur, o seu advogado, aquele que deveria estar em Cascais. E atrás do Arthur, saindo das sombras, estavam 5 homens fortemente armados com equipamento tático. Ele está aqui, Arthur disse ao intercomunicador, olhando diretamente para a câmara. Sei que estás a ver, João. Abre ou arrombamos a porta. João recuou, o rosto pálido. Quem é? Perguntei, levantando-me. A única pessoa de quem eu não desconfiava. João sussurrou. Pega no Pedro. Temos de ir para o telhado. O telhado? Está a nevar. Está gelado. É a única saída. João disse, armando a sua arma. Arthur vendeu o local. Estamos presos. João pegou numa manta de lã pesada do sofá e atirou-a para mim. Enrole bem o rapaz. Ele caminhou até a pesada porta de aço do loft. Ele conseguia ouvi-los a colocar explosivos na fechadura lá fora. Ana, João disse, virando-se para mim uma última vez. Os seus olhos ardiam com uma intensidade aterrorizante. Se eu disser para saltar, você salta. Entendeu? Olhei para a janela, depois para o homem que me tinha acabado de dar 10.000 euros por uma ligadura. Entendi, disse eu. Bum! A porta explodiu para dentro. A porta de aço do loft não abriu apenas. Desintegrou-se. A carga de C4 que a equipa de Arthur usou era de nível militar, transformando o metal pesado em estilhaços que assobiavam pelo ar como vespas raivosas. Mas João não estava lá. 3 segundos antes da explosão, ele tinha me empurrado, a mim e ao Pedro, para o poço do elevador de carga. O carro do elevador estava preso no andar térreo, muitos andares abaixo, mas havia uma escada de serviço a subir pela lateral do poço até a escotilha de acesso ao telhado. Sobe! João ordenou, a sua voz a ecoar na garganta de concreto do edifício. Não olhes para baixo, apenas olha para os degraus. Pedro, agarra-te ao pescoço da tua mãe como um coala. Ana, não pares. As minhas mãos estão geladas, gaguejei. O poço era um túnel de vento, sugando o ar gelado do telhado para dentro do edifício. A adrenalina vai mantê-las quentes. Mexam-se! Abaixo de nós, o loft estava invadido. Feixes de lanternas cortavam o fumo. João podia ouvir a voz de Arthur, calma e profissional. A mesma voz que tinha negociado os contratos sindicais de João durante uma década. Limpar os cantos, atirar para matar. Fonseca não deixa testemunhas, nós também não. João ficou na escada, a meio caminho entre a porta do loft e o telhado. Ele segurava a sua Glock numa mão, agarrando-se ao degrau gelado com a outra. Uma cabeça apareceu no poço do elevador. Um mercenário com óculos de visão noturna. João disparou para cima. O tiro ecoou como um disparo de canhão. O mercenário caiu. O seu corpo tombou silenciosamente por João para a escuridão abaixo. Estão no poço! Alguém gritou. Vai, Ana! João gritou, subindo a escada 2 degraus de cada vez. Empurrei a escotilha do telhado com o ombro, gemendo de esforço. O vento uivou instantaneamente, cegando-me com a neve. Puxei-me para o telhado de cascalho, depois estendi a mão para puxar o Pedro. O rapaz estava a chorar, as lágrimas a congelar nas suas bochechas, mas estava em silêncio. Estava em choque. João saltou para fora da escotilha 1 segundo depois. Ele bateu a tampa pesada de metal e girou a roda de travamento. Não os aguentaria para sempre. Talvez 2 minutos, mas num tiroteio, 2 minutos é uma vida inteira. Para onde agora?
Gritei por cima do vento. O telhado era uma paisagem desolada de unidades de ar-condicionado e montes de neve. A visibilidade era zero. O mundo era branco e cinzento. João agarrou a minha mão, puxando-me para a extremidade norte do edifício. O guindaste. Um estaleiro de construção adjacente tinha um guindaste de torre estacionado para o feriado. O seu braço pairava sobre o telhado da fábrica, a cerca de 2,5 metros acima de nós e 3 metros para fora. Não conseguimos alcançar isso, gritei horrorizada. Não vamos usar o guindaste, João disse, arrastando-nos para a beira. Ele apontou para baixo. Abaixo de nós, a cerca de 4,5 metros de profundidade, estava o telhado plano de um armazém vizinho. Estava coberto por um espesso e intocado cobertor de neve, talvez com 1 metro de profundidade. Saltamos, João disse. Está louco? São 2 andares. A neve vai amortecer a queda. Ou são pernas partidas ou uma bala na cabeça. Escolhe. A escotilha atrás de nós começou a tilintar. Alguém estava a arrombar as dobradiças por dentro. Olhei para a queda. Olhei para o Pedro. Agarrei o meu filho com força, enrolando a manta de lã em volta da sua cabeça para o proteger. Aos 3, sussurrei, a minha voz a tremer. Não, João disse. Ao 1. Ele empurrou-me. Gritei ao cair, agarrando o Pedro. Batemos no monte de neve abaixo com um baque suave e abafado. A neve era profunda, engolindo-nos por completo. João não esperou. Recuou, pegou o impulso e lançou-se da beira assim que a escotilha do telhado atrás dele explodiu. Balas zumbiam pelo espaço onde ele tinha estado um microsegundo antes. Ele bateu com força na neve. Ele rolou, sentindo o impacto abanar os seus dentes, mas a neve absorveu o pior. Ele estava de pé instantaneamente, ignorando o protesto gritante do seu braço ferido. Ele desenterrou-me e ao Pedro do Monte. Estávamos a ofegar, cobertos de pó branco, a parecer bonecos de neve que tinham ganhado vida. Verifiquem se há ossos partidos, João comandou, examinando o telhado acima de nós. Ele viu feixes de lanterna a varrer a borda. Eles ainda não nos conseguem ver por causa da tempestade. Temos de nos mover. Estou bem, gaguejei. Pedro, perdi o sargento verde. Pedro sussurrou, os seus dentes a bater violentamente. João parou. Olhou para a neve. Um minúsculo pé de plástico verde estava ao sair do monte. João agarrou-o e enfiou-o no bolso do Pedro. Nenhum homem fica para trás. Vamos! Corremos pelo telhado do armazém, descemos uma escada de incêndio e entramos no labirinto de contentores de transporte no pátio abaixo. João movia-se com a familiaridade de um homem que possuía aquele território. Ele levou-nos a um contentor de transporte enferrujado e discreto marcado com Logística DC Biohazard. Esperem aqui, João disse. Ele digitou um código num teclado escondido sob uma mancha de ferrugem. As portas do contentor abriram-se. Lá dentro, não era uma unidade de armazenamento, era uma garagem. Lá estava, elegante, preta e ameaçadora, uma motocicleta Ducati Diavel e um Chevy Chevelle SS de 1970 vintage. Pegamos no carro, João disse, atirando as chaves do Chevelle para mim. Eu? Eu não consigo conduzir um muscle car na neve. Você tem que conseguir, João disse, o rosto pálido, o suor a escorrer pela testa apesar do frio, porque estou prestes a desmaiar. Olhei para ele, a adrenalina estava lá a diminuir e a perda de sangue do seu braço estava a alcançá-lo. A ligadura improvisada estava encharcada. Entre, ordenei, o meu medo a transformar-se numa resolução de aço. Atirei o Pedro para o banco de trás e praticamente empurrei o rei de Lisboa para o lado do passageiro. Liguei o motor. O V8 rugiu para a vida, uma besta a acordar. Para onde? Perguntei, agarrando o volante. Marvila? João balbuciou, os olhos a fecharem-se. Rua de São Bento, 242.
Pergunte. Pergunte pelo açougueiro. O açougueiro? Os meus olhos arregalaram-se. Isso soa promissor. Ele é um dentista, João murmurou. O melhor costureiro da cidade. A cabeça de João pendeu para trás contra o assento. Ele desmaiou. Eu, Ana Santos, uma mulher que não podia pagar um batido há 2 horas, engrenei a pesada caixa de velocidades, pisei no acelerador e saí da doca de Alcântara, derrapando o enorme muscle car pela neve como uma motorista de fuga nata. O lugar na rua de São Bento não era um consultório de dentista. Era um talho, as carnes do Giovanni. Eram 3 da manhã. A grade metálica estava fechada. Bati na persiana. Abra! O João mandou-me. Ele está a morrer. Tinha deixado o Pedro no carro quente com as portas trancadas. Eu estava a segurar o peso morto do João contra a parede de tijolo. Ele estava consciente novamente, mas mal. A persiana subiu. Um velho estava lá. Era enorme. Usava um avental manchado de sangue, que eu esperava que fosse de porco, e segurava uma espingarda. Este era Giovanni, o açougueiro. João! Giovanni baixou a arma, as suas sobrancelhas grisalhas e espessas a levantarem-se. Madre Dio, ponham-no lá para dentro! Arrastamos o João para a sala dos fundos, passando por enchidos pendurados e queijos de provolone. A sala dos fundos era estéril, equipada com uma mesa cirúrgica e luzes brilhantes. Como João tinha dito, Giovanni era um cirurgião sem licença para aqueles que não podiam ir para o hospital. Ponham-no na mesa, Giovanni latiu. Quem é você? A sua amante? Sou a motorista dele, eu retorqui, limpando gordura da testa. E a guarda-costas dele. Aparentemente, ele foi baleado no braço e perdeu muito sangue. Giovanni cortou a camisa de João. Atravessou, perdeu a artéria. Ele tem sorte ou foi abençoado. Giovanni trabalhou rapidamente, limpando a ferida com iodo e costurando-a com precisão eficiente e brutal. João grunhiu de dor, mas não gritou. Ele olhava para o teto, a sua mente a acelerar. Eu voltei ao carro para buscar o Pedro. Quando regressei, Giovanni tinha posto um prato de mozzarella fresca, presunto e pão quente. O Pedro comeu como um lobo faminto. João sentou-se sem camisa, com uma ligadura fresca enrolada no seu braço musculoso. Ele olhou para mim. Eu estava desabada numa cadeira a ver o Pedro comer. Parecia exausta, as minhas roupas manchadas de gordura e sangue, o meu cabelo selvagem. Para João, eu parecia a coisa mais bonita que ele alguma vez tinha visto. Não a beleza polida e plástica das socialites com quem ele namorava, mas algo cru e real. Você conduz bem, João disse, a sua voz rouca. Levantei o olhar, um pequeno sorriso a tocar os meus lábios. O meu ex tinha um Camaro. Ele deixava-me conduzi-lo quando estava demasiado bêbado, o que era frequente. Salvou-me a vida, Ana. Estamos quites, eu disse. Comprou-nos o jantar. João levantou-se, testando o braço. Aguentou. Ele caminhou até o telefone fixo na parede. Não podia usar torres de telemóvel. Discava Ricardo. Ricardo, sou eu, patrão. Patrão, estou no armazém com o Samuel. Não encontramos nada nele. Ele está a chorar como um bebê, a jurar lealdade. Deixe-o ir, João disse. Não foi o Samuel, foi o Arthur. Arthur! Ricardo engasgou-se. O advogado? O tipo que faz os nossos impostos? Dinheiro, João disse friamente. Ele viu os livros. Ele sabia que estávamos vulneráveis enquanto eu estava a virar-me para a construção legítima. Ele fez um acordo com os Vulov para lhes vender o meu território e ficar com os bens limpos para si. Vou matá-lo, Ricardo rosnou. Não, João disse, eu vou. Onde está ele? Ele está no Ritz, João disse, os seus olhos a estreitarem-se. A gala. Ele pensa que estou morto. Ele estará a celebrar a sua vitória com os tenentes dos Vulov. Estará a brindar a minha memória. Patrão, o Ritz é uma fortaleza,
e os Vulov terão 50 homens lá. Eu sei, João disse. Olhou para as chaves do Chevelle na mesa. É por isso que não vou entrar pela porta da frente. João desligou. Ele virou-se para mim. Giovanni vai mantê-los em segurança daqui. Há um quarto no andar de cima. O Pedro pode dormir. Ninguém passa pelo Giovanni. Levantei-me. Onde vai? Vai acabar com isto? Não pode ir sozinho, eu argumentei. Tem um braço bom. O Ricardo está a encontrar-me. E tem o elemento surpresa. João caminhou até mim. Estendeu a mão, pairando perto do meu rosto, depois gentilmente colocou uma madeixa de cabelo atrás da minha orelha. Os seus dedos eram ásperos, mas o seu toque era elétrico. Ana, ele disse suavemente, quando saí daquele restaurante esta noite, pensei que a minha vida tinha acabado. Pensei que tinha tudo, mas não tinha nada. Depois conheci um rapaz com um soldadinho verde e uma mãe que contava moedas. Ele aproximou-se. Eu não me afastei, a minha respiração suspensa. Se eu não voltar, João sussurrou, Giovanni tem um envelope para você. É o suficiente para lhe dar uma casa, uma de verdade, onde quiser. Não te atrevas a não voltar, sussurrei ferozmente, agarrando as lapelas dele. Deves ao Pedro um passeio no Batmóvel. João sorriu. Ele inclinou-se e beijou-me. Não foi um beijo de filme. Foi desesperado, com sabor a uísque, a perigo e a esperança. Durou apenas 1 segundo, mas ardeu como uma marca. João afastou-se, os seus olhos escuros a procurarem os meus. Feliz Ano Novo, Ana. Ele virou-se e saiu para a neve, o sino por cima da porta do talho a tilintar uma última vez. Fiquei ali, a tocar nos meus lábios. Mama? Pedro perguntou, a boca cheia de presunto. O João vai lutar contra os vilões? Caminhei até a janela, a ver as luzes traseiras do Chevelle desaparecerem na nevasca. Sim, meu amor, eu disse, ele vai. E hoje, hoje as coisas são diferentes. O cantinho da esperança foi renovado. Tem bancos novos, um letreiro neon que realmente funciona e um aquecimento que não chocalha. Sentei-me no banco do canto. O João, ele estava a usar uma camisola simples de lã, sem fato. A Sofia, a empregada, trouxe os nossos batidos de morango. 2 batidos e um café preto, eu disse enquanto me sentava ao lado dele. Obrigado, mama, o Pedro disse mergulhando no seu batido. Ele estava 1 ano mais velho, mais alto, e faltava-lhe um dente da frente. João envolveu o braço nos meus ombros. Apoiei-me nele, parecia natural, encaixado. Feliz Ano Novo, Sr. Fonseca. Eu o provoquei, batendo a minha chávena de café na dele. João olhou para a mulher que lhe tinha salvo a vida com um Honda Civic batido e um kit de sutura. Olhou para o rapaz que lhe tinha oferecido um soldadinho de brinquedo quando ele não tinha nada. Feliz Ano Novo, Sra. Fonseca. João corrigiu-me com um sorriso. Ele olhou pela janela. A neve estava a cair, mas pela primeira vez na sua vida, o rei de Lisboa não sentia frio. Ele não estava sozinho. Ele estava em casa. Foi tudo uma loucura, não vou mentir. Ainda hoje, quando penso naquela noite, o medo volta. Será que fiz a escolha certa? Abandonar tudo por um homem que lidera a organização? Pedro está seguro, está feliz. E eu sinto-me como nunca antes. Sinto que pertenço, que me encaixo. Mas a incerteza essa nunca desaparece de todo. A vida não é um conto de fadas, e os felizes para sempre são mais complicados do que parecem nos livros. Talvez seja apenas isto, um recomeço, mas com as cicatrizes do que ficou para trás. Quem sabe? O que vocês teriam feito? Deixem-me pensar, a verdade é que não sei. E talvez seja isso o viver, não saber, mas continuar a avançar.